Nós não temos nenhum fetiche com as leis laborais. Queremos que a nossa legislação laboral, sem nenhum tipo de revolução, acompanhe os sinais dos tempos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Com o PS a viver um momento difícil por causa da operação emergente e o PSD condicionado pelas farpas de Passos Coelho, sabendo-se igualmente que as eleições legislativas podem estar a mais de 3 anos, uma sondagem eleitoral só nos diz para onde estava virado o vento no momento em que se inquiriu os portugueses. Consolida-se a ideia de que o PS está a recuperar a posição de alternativa, disputando o primeiro lugar com a AD, muito por demérito da AD, enquanto que o Chega perde força. Importa também perceber, com o Congresso à perna, como é que Montenegro e o seu governo estão a ser avaliados, e isso, claramente, não joga a seu favor. A sondagem ICS-ISCTE para a SIC e para o Expresso ganha atualidade também pelas perguntas que coloca a propósito da legislação laboral que o Governo quer alterar no Parlamento depois de falhar um acordo na concertação social. A AD já meteu a reforma da Segurança Social na gaveta, alegando por um lado com a complexidade do tema e por outro com a falta de apoio popular para levar por diante esta reforma. Se é assim, importa saber o que pensam os portugueses da reforma que está em curso. O que eles defendem que deveria ser feito é o que acreditam que o Governo está a fazer? E há diferenças significativas entre os eleitores simpatizantes do partido do Governo e dos partidos de oposição que podem viabilizar a proposta, Chega ou PS? Perguntas à procura de resposta numa conversa com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz. O Governo considera que é necessário flexibilizar a legislação laboral para aumentar a produtividade das empresas e a competitividade do país, e os portugueses acompanham esta vontade reformista de Montenegro e Palma Ramalho? Objetivamente, não. Ou seja, na sondagem que o ISCTE e o ICS fizeram para o Expresso e para a SIC, que é publicada esta sexta-feira, na edição semanal, aquilo que nós perguntámos, em primeiro lugar, foi, havendo uma reforma laboral, quais são as prioridades? Ou qual deve ser a prioridade? A prioridade deve ser dar mais flexibilidade às empresas ou, como vai dizendo o Governo, ou proteger a estabilidade, horários e direitos dos trabalhadores. E a resposta aí é inequívoca. 3 em cada 4 dos inquiridos, 3 em cada 4 são 75%, respondem a segunda, proteger a estabilidade dos trabalhadores. E a segunda pergunta que nós fazíamos era, muito bem, esse é o seu entendimento, o que é que acha que prioriza o Governo nesta reforma que agora aprovou? E aí a resposta também é inequívoca. A maior parte dos portugueses, 2 em cada 3, acha que o Governo quis dar mais flexibilidade às empresas. Portanto, o que é que isto revela? Nós tentámos não fazer uma pergunta direta sobre... Porque não quer dizer que as pessoas percebam exatamente o sentido da proposta e daí retirem as suas conclusões e, portanto, fizemos as duas perguntas para tentar perceber se os portugueses estavam em sintonia com o Governo ou não. A resposta é que não. Claramente não. E perante uma sondagem tão esclarecedora, esta pergunta é mais política do que propriamente a ver com a sondagem, achas que diminuem as possibilidades do Chega vir a aprovar esta revisão legislativa? Essa pergunta é bem mais interessante do que se diminui as possibilidades de Luís Montenegro tentar levar a sua avante. Eu acho que Luís Montenegro tentará levar a sua avante. E é legítimo que um governo, mesmo percebendo que as suas reformas não são populares, acreditar que vale a pena implementá-las, tudo bem. Relativamente ao Chega, as coisas tornam-se um bocadinho mais difíceis. Já agora deixa-me acrescentar este dado curioso, Paulo.
Esta semana, um jornal da concorrência, o do Público, noticiou que o próprio Chega fez uma sondagem sobre a legislação laboral, a que está em causa. Mas o Chega, o que fez foi depois publicou nas suas páginas, na sua Folha Nacional, no seu jornal oficial e nas suas páginas de redes sociais, apenas uma das perguntas que tinha encomendado. Que era sobre... Exatamente. Que era sobre se os portugueses achavam que se devia diminuir a idade da reforma. Que é aquela bandeira que ele tem agora, supostamente, para levar o governo a negociar a legislação laboral. Ora, a resposta era, claro, que os portugueses querem diminuir a idade da reforma, toda a gente quer trabalhar um bocadinho menos, faz parte, é humano. Agora, tudo o resto estava escondido e era igualmente negativo. Ou seja, todos os dados que o Público descobriu, porque o Chega teve que entregar a sondagem na ERC, o que o Público descobriu é que os portugueses eram contra esta reforma. Portanto, se o Chega sentiu necessidade de medir o apoio a esta reforma, isso significa que pelo menos o Chega tem interesse em saber. A nossa sondagem também olha para os simpatizantes da AD, do PS e do Chega, para perceber se entre aquilo que eles consideram que deve ser a prioridade e o que consideram que o Governo está a fazer, se bate a bota com a perdigota. Até no eleitorado Chega há uma maioria a considerar que não bate. Certíssimo. E já agora acrescento que dentro do próprio eleitorado do PSD, das pessoas que se afirmam simpatizantes do PSD, também não existe sintonia com a reforma proposta por Luís Montenegro. Para dar este dado, se apenas dos simpatizantes do PSD, repito, se eles preferem que se proteja a estabilidade do trabalho, para resumir, são 59% os que o defendem, são apenas 28% os que acreditam que esta proposta do Governo está a fazer isso, cumpre esse objetivo. Portanto, há aí uma relação de 1 para 2. E no caso do Chega, tens aí acesso a estes números, porque a memória que tenho é que também no eleitorado do Chega há uma clara maioria a dizer que preferem uma coisa e consideram que o governo está a fazer outra. Nesta sondagem, aquilo que vemos é que 57% dos que assumem ter simpatia pelo Chega acreditam que esta proposta vai priorizar a proteção das empresas e não dos trabalhadores, e essa não é a sua posição maioritária. Isso. Okay. Vamos olhar agora para intenções de voto. Estamos muito longe, mas é só para fazer uma passagem para outra coisa que importa mais, que é perceber a avaliação do governo e dos líderes. Antes, intenções de voto. Estamos muito longe, insisto, das eleições, mas o PS confirma uma recuperação que já vimos noutras sondagens. Vou ser até um pouco mais rigoroso, Paulo. Primeiro é importante dizer, sim, é uma fotografia, mas nós também sabemos que umas vezes ficamos melhor, outras vezes pior nas fotografias. E neste caso, Luís Montenegro sai bastante tremido nesta fotografia. Porquê que eu digo isto? Há um dado curioso, o PS de facto ultrapassa o PSD, nós não temos, desde que Luís Montenegro chegou ao governo, nenhum histórico disto acontecer, portanto é a primeira vez que o Partido Socialista está à frente. E com uma diferença já razoável, não é significativa do ponto de vista estatístico, mas já é uma vantagem visível. A diferença para o Chega já tem algum significado. Aí sim. Mas dito isto, anoto que o PS, na verdade, não sobe face à última. Em dados brutos, nas respostas sem distribuição de indecisos, o Partido Socialista está como estava, mas o PSD desce bastante. Ou seja, há mais de mérito do PSD e de Montenegro. 4 pontos face à sondagem de apenas há 2 meses, o que é bastante mau sinal para Luís Montenegro e o seu governo, sobretudo neste momento particularmente estranho da governação, em que temos Pedro Passos Coelho a fazer uma oposição cada vez mais sonora e em que a crise vai apertando. E o próprio Primeiro-Ministro Montenegro, na avaliação dos políticos, é também ele que sofre mais de uma sondagem para a outra? Muito notoriamente, sim. Ou seja, neste momento nós não temos nenhum dos 3 principais líderes políticos com nota positiva. Nenhum. Mas há uma diferença, é que os outros, André Ventura e José Luís Carneiro, caem um pouco, 0,3 pontos, não é uma coisa muito significativa,
ao passo que Luís Montenegro cai de 5,2 para 4,6. Portanto, a queda é a duplicar face aos seus adversários. E é a primeira vez que nós temos, com Luís Montenegro no governo, uma avaliação negativa do seu trabalho pelo eleitorado geral. Já agora, decresce também no próprio eleitorado do PSD. Menos, é verdade, e continua popular entre os simpatizantes do partido, mas também tem um ligeiro decréscimo. Já agora é importante anotar isto. Ainda há pouco falava da crise, Paulo, e vou recuperar isto. Antes de Luís Montenegro, tivemos durante 8 anos António Costa como Primeiro-Ministro. Ao longo de todo o percurso de António Costa como Primeiro-Ministro, a nossa sondagem só deu, durante um período curto, António Costa com avaliação negativa. E esse período foi aquele em que os portugueses sentiam em pleno os efeitos da crise inflacionista. Eu não tenho, obviamente, a certeza de que exista uma correlação entre esse momento negativo de António Costa e este Luís Montenegro, mas a verdade é que também estamos com um problema de inflação, perda de poder de compra. Estamos, claramente. E já agora, a sondagem mostra que, do ponto de vista de situação económica, os portugueses, num todo, e até os simpatizantes do PSD, estão muito mais pessimistas. Isso não ajuda nada e pergunto, para fecharmos a nossa conversa, se tudo isto se reflete depois na ação do governo, na avaliação do governo como um todo, e já agora ver como é que o seu próprio eleitorado está a ver a ação do governo. Bem, há duas coisas que é importante anotar, até porque nós estamos a gravar na quinta-feira, no dia em que o Partido Socialista viu a sua sede. Claro. Está refletido na literalmente, entrada. A sondagem poderia ser outra se tivesse sido perguntado hoje. Certo, mas volto a esse ponto para dizer o seguinte: essas notícias são más para o Partido Socialista, como é evidente, e essa investigação prejudica sempre mais o PS do que o ajuda, nenhuma dúvida sobre isto, mas eu volto ao ponto de partida. O PS nesta sondagem não subiu. O PSD perdeu 4 pontos e perdeu não para o Chega, não para o PS, mas para abstencionistas, pessoas que dizem eu não votaria, se fosse hoje a eleição, e para indecisos. Portanto, o PSD é que está a perder. Portanto, até pode acontecer que o PS perdesse e alguns do PS mudassem de partido, não sabemos ao certo, como é evidente, mas em termos práticos, eu não diria que o retrato do PSD e de Luís Montenegro nesta sondagem mudasse necessariamente por causa do que aconteceu. Certo. Podia mudar o do PS, dificilmente mudaria mais dificilmente do mudaria do PSD. O último ponto, que é o que tu me perguntas, é claro que tudo isto tem impacto. Os governos querem saber com que popularidade estão. E é claro que Luís Montenegro sabe das críticas de Passos Coelho, de como está a tendência das sondagens, é generalizado, o PSD não está a liderar nenhuma sondagem neste momento, e foi para o Parlamento esta semana dizer que ele não é um sprinter, é um corredor de fundo. Agora, todos os corredores de fundo sabem isto. Podem desacelerar um pouco durante um pouco da viagem, não durante boa parte da viagem, a maioria da viagem, porque senão perdem a hipótese de chegar à meta. E não é nada fácil de ser entendido quando se pede uma maioria absoluta, ou quando se fala de uma maioria absoluta com o Congresso à porta e as sondagens apontam este resultado. Há uma desintonia nas percepções, digamos assim. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, a informação de que o trabalho social vai ser obrigatório para quem recebe apoios do Estado. A entrevista do selecionador Roberto Martínez, que não faz da vitória no Mundial um objetivo, preferindo colocá-la na categoria de sonho. Este é o tema para o episódio do domingo. Amanhã voltamos com um episódio especial, uma entrevista ao Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, que será gravada ao vivo na tarde desta sexta-feira no Rivoli. Ainda se pode inscrever no Podfest. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia, um bom fim de semana.
Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.